Partimos agora para a análise das relações laborais. Chamo para este painel de debate Fernanda Campos, Inspetora-Geral da ACT, Cristina Martins da Cruz, Juíza de Direito e docente no Centro de Estudos Judiciários, Mariana Caldeira de Saravia, sócia da SRS Legal, César Sá Esteves, sócio responsável pelo Departamento de Direito do Trabalho da SRS Legal. Começa agora o painel intitulado Laboral, o trabalho digno, da teoria à prática. Quando for para começar, avise-nos. Já está. Então, muito bom dia a todos, os que estão presentes e aqueles que nos vão ouvir e ver de forma telemática. É um enorme prazer, é uma enorme honra estar aqui a moderar este painel de ilustríssimas personalidades do mundo do direito de trabalho. Eu começaria por referir que, infelizmente, não contamos com a engenheira Joana Queiroz Ribeiro, do Grupo Fidelidade, que está com uma indisposição de saúde séria, tão séria que não a permitiu estar aqui, mas certamente transitória e passageira e recuperará rapidamente. Aliás, aproveito para a saudar. Mas passaria então à apresentação aqui das minhas ilustres colegas de painel. Começaria pela doutora Fernanda Campos, como já foi dito, é Inspetora-Geral do Trabalho, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e também pós-graduada em Direito de Trabalho. Uma nota importante, foi advogada até 1996. Temos depois também a doutora Cristina Martins da Cruz, juíza de Direito no Centro de Estudos Judiciários, também professora convidada da Universidade Nova, leciona na Nova School of Law no segundo ciclo de mestrado e também na Escola Nacional de Saúde Pública, também da Nova. É também licenciada, naturalmente, em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Finalmente, last but not least, a minha colega Mariana Caldeira Saravia, que é sócia do Departamento de Direito de Trabalho da SRS, que, de acordo com o CV que consta do nosso site, tem uma vastíssima experiência na assessoria jurídica a empresas de diferentes setores de atividade. É também, como é evidente, licenciada em Direito, mas desta vez pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e também pós-graduada em Direito do Trabalho. Portanto, feita esta apresentação muito breve, eu lançava já aqui o debate. A minha intervenção vai ser apenas de moderar e de incentivar aqui ao diálogo. Não vamos fazer, apesar do contexto ser este, porque não teria interesse, nem teríamos tempo aqui, uma análise à reforma das leis laborais, que, como sabem, recentemente foi aprovada em lei e que vai entrar para a generalidade das matérias em vigor a partir de 1 de maio. Não será este o propósito deste painel, analisar matéria a matéria, mas neste contexto, nesta conjuntura, desafiar aqui as minhas colegas de painel para partilharem, nas suas respectivas funções, quais são aqueles que serão, na perspectiva delas, os grandes desafios que a reforma laboral trará para a ACT, para o Corpo de Inspectores e para o Corpo Técnico da ACT, para a magistratura, designadamente para a magistratura dos Tribunais de Trabalho e também para a advocacia, designadamente para a advocacia que, em regra, assessora empresas. E, portanto, eu começava aqui pela doutora Fernanda Campos, a lançar-lhe aqui este repto, dava-lhe só aqui um mote deste reforço de competências que a lei laboral, que esta reforma trará para a ACT, aliás, em linha com toda a legislação no período do Covid, em que, de facto, houve aqui um mandato muito importante conferido à ACT. Talvez começaria por aí, mas, naturalmente, deixando-lhe toda a liberdade para expandir nos termos em que bem entender. Temos aqui um constrangimento de tempo, penso que estamos limitados a cerca de 40 minutos, portanto, eu depois poderei ter Eu intervir só para controlar aqui um bocadinho de tempo. Eu Achei que esta intervenção de 6, 7 minutos... Ok, muito obrigada. De facto, é um gosto estar aqui e é um gosto sempre partilhar aquilo que é a responsabilidade de um serviço público que tem como função e atribuições, como missão e atribuições, promover a regularidade da relação laboral e também fiscalizar, controlar pelos meios disponíveis na lei, entre os quais sancionando
a irregularidade que é cometida. Bom, é claro que a ACT vai assumindo e corresponde também, eu diria, a uma maturidade social e uma evolução legislativa, aqui atribuir a este serviço público uma crescente responsabilidade em várias áreas. E com essa correspondência que foi julgada importante pelo legislador, obviamente que estamos que nos preparamos, estamos, tal como as outras entidades e as outras empresas, públicas ou privadas, para dar conta da nossa missão e daquilo que é o propósito da ACT, que normalmente, e já há vários anos esta parte, tem dois vetores muito importantes, que são os nossos dois principais objetivos estratégicos. Um deles é o combate, ou melhor, a promoção da segurança e saúde no trabalho, tendo como objetivo central a diminuição da sinistralidade laboral e das doenças profissionais. E um outro, muito ligado a isto, e eu já vou explicar porquê, ou pelo menos tentar explicar porquê, é o combate, dito desta maneira, a formulação do objetivo é a regularização do mercado laboral, mas que se pode traduzir naquilo que é mais vulgar dizer-se, combate à precariedade e obviamente nisso também está aqui transversalmente implícito a igualdade, a não discriminação, etc, etc. Portanto, agora, e tem sido crescente, já vem também de um ensaio, digamos assim, durante o tempo da Covid, nomeadamente no caso dos despedimentos ilícitos e do poder atribuído à ACT para suspender o despedimento, a efetivação do despedimento, caso fossem sinalizados, fossem identificados indícios de ilicitude, pois à semelhança também daquilo que é o reconhecimento do trabalho subordinado ou da existência de um contrato de trabalho. Há aqui um certo paralelismo agora com a agenda de trabalho digno. O que vai ser pedido à ACT é que, verificando que existe essa ilicitude, que existindo indícios de ilicitude, o inspetor de trabalho pode e deve suspender ou notificar o empregador para que faça suspender essa decisão. Não sendo acatada, segue depois para o Ministério Público para fazer depois o trabalho seguinte de avaliar essa, em julgamento, promover a ação para avaliar essa ilicitude ou não já com o inspetor de trabalho. Claro que há aqui uma vantagem, pode ser uma regra muito polémica ou muito controversa, mas há a vantagem de, por um lado, estar o decisor, digamos assim, o inspetor de trabalho, estar próximo da situação e conhecer bem as partes e poder, com a sua ação, resolver uma situação que está e que não precisa escalar, ou poderá não escalar, na maioria dos casos não escala. Aquilo que nós apreendemos durante a pandemia foi que a maioria das intervenções que fizemos nesse âmbito foram bem sucedidas, no sentido de compreenderem que de facto não era lícito aquele despedimento e houve um recuo, traduzindo, houve a assunção da regularidade e terminou o despedimento e poucos casos seguiram depois. Obviamente estamos todos aqui a trabalhar na novidade e será trabalhando à medida que vamos todos interagindo, porque a Inspeção de Trabalho, a Autoridade para as Condições de Trabalho é um serviço público, aquele que tem obrigações muito centrais, mas existem muitos parceiros que contribuem para a efetividade do direito do trabalho. E isso é importante, não descurando, obviamente, as responsabilidades da Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem que ser aqui pivô, muitas vezes impulsionando também o movimento dos outros atores para que o direito do trabalho se efetive, nomeadamente associações de empregadores, confederações sindicais, advogados das empresas e outros responsáveis, como é óbvio, mas de facto há este papel central. A mesma coisa, outro aspecto aqui de regulação inovadora no nosso direito relaciona-se com as plataformas
digitais e com aqui estar, já era possível intervir, digamos assim, a ACT já tinha mecanismos legais para intervir, nomeadamente a presunção de laboralidade, etc. Mas agora a Agenda do Trabalho Digno dá-nos instrumentos maiores, mais precisos para essa intervenção e que será feita, com certeza, com as melhores metodologias inspectivas, que aprendemos também com aquilo que são as soluções já encontradas noutros países com quem partilhamos outros fóruns e outros organismos de partilha e de concertação. Estou a lembrar-me da Autoridade Europeia de Trabalho, da qual fazemos parte como Estado-membro, e que a sua representante, a representante no Conselho de Administração, a representante portuguesa, tal como no Comitê dos Altos Responsáveis da Inspeção de Trabalho, o SLIC, também por força da minha função represento Portugal, e vamos aprendendo todo este movimento de ajustamento àquilo que é o desafio social e a evolução do direito e também, aqui no caso, como todo o direito do trabalho, a proteção da parte que está mais fragilizada. Esses são aspectos muito importantes. Muito importante também o poder e a afinação relativamente ao trabalho temporário, à externalização de serviços, às contratações a termo, porque de facto há aqui um foco muito grande na Agenda do Trabalho Digno relativamente à precariedade e ao combate ao trabalho que tem vínculos irregulares. E quando eu falava aqui há pouco que explicaria, de facto, a segurança e saúde no trabalho e a visão das relações laborais para a Inspeção de Trabalho, para a Autoridade para as Condições de Trabalho, é holística e é integrada. Ou seja, um trabalhador que tem um contrato de trabalho que não lhe permita ter uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade, ou que tenha aqui também um tempo de trabalho e de repouso que não é aquele que é regular, não tem a possibilidade de conciliar a vida pessoal e familiar, tudo isto sabemos todos já que influencia fortemente as condições de segurança e saúde em que esse trabalhador desempenha as suas funções. E daí eu estar a dizer que os dois principais objetivos da Autoridade para as Condições de Trabalho e os instrumentos legais que têm vindo a ser trabalhados vêm confluir para esse olhar holístico sobre as relações de trabalho, para esse dever de empregadores, mas também de cada um de nós, dos trabalhadores, para olhar para aquilo que são os nossos deveres e a nossa legitimidade, os nossos direitos e contribuirmos todos para isso, sabendo que há sempre o recurso, a possibilidade de recorrer à Autoridade para as Condições de Trabalho, que obviamente tem na sua função, na sua missão, o dever de proativamente assumir estes poderes, que não passam de deveres, como é óbvio, esta responsabilidade, mas também acolher aqueles pedidos de intervenção, queixas ou denúncias, e aí a nossa ação reativa, que ainda é bastante significativa, para dar resposta particular, sendo o caso, aos casos mais complicados e que cada um de nós não pode resolver por si. Portanto, este serviço público também pode e ajuda e apoia, não só através dos representantes dos empregadores e dos trabalhadores, mas também diretamente, individualmente, a cada um dos trabalhadores quando há casos graves, assédio que não conseguem resolver por si, assédio no trabalho, discriminação e outras circunstâncias que influenciam, de facto, também aqui no nosso índice de sinistralidade laboral e doenças profissionais. Doutora Fernanda, muito obrigado. É notória a paixão com que fala daquilo que faz e isto, de facto, é contagiante. Muito obrigado. No final do dia, quem vai decidir isto são os tribunais, não é? Veremos. Há opiniões diferentes, a ACT intervém, mas se a coisa não é resolvida, vai terminar no tribunal. E, portanto, eu perguntava à doutora Cristina como é que vê esta reforma, que desafios é que a reforma traz para os magistrados do trabalho. Eu, pessoalmente, se fosse magistrado, estava relativamente preocupado com esta crescente intervenção normativa em matérias que tradicionalmente estavam confiadas à livre decisão da gestão
ou do empresário, não é? E cada vez mais parece-me que os tribunais vão ter também que avaliar se decisões de gestão foram ou não foram bem tomadas à luz da lei laboral. Estão os magistrados preparados para essa entrada no mundo da gestão também? Bom, muito obrigada, Dr. César, pelo convite. É de uma grande gentileza e devo dizer que eu também fui advogada e que foi um período muito feliz na minha vida. Portanto, eu não venho aqui, nem tenho... Aliás, eu no Centro de Estudos Judiciários, uma das mensagens que passo a todos os meus alunos é de que o Código de Processo de Trabalho não exige a intervenção dos advogados em todas as fases processuais e em determinadas espécies de ações, o que, da perspectiva do juiz, não terá que ser necessariamente um motivo de satisfação, mas, muito pelo contrário, será até de alguma apreensão ou até de algum desgaste, porque é muito difícil tentar agilizar acordos explicando todo um ordenamento jurídico a uma pessoa que não está devidamente assessorada. Portanto, a presença do advogado, para mim, é sempre essencial para um bom desempenho das funções, e não digo isto por estar aqui, digo isto por ser a minha convicção e a minha experiência mesmo como magistrada. A propósito do trabalho digno e da questão que me coloca, Dr. César, eu diria que houve uma grande preocupação aqui com esta agenda do trabalho digno no combate à fraude, ou seja, colocou-se na perspectiva ou no código normas que permitem a sindicância jurisdicional de determinadas decisões que até então estariam apenas no controle do empregador. É o empregador que cabe a decisão de saber se vai ou não recorrer ou externalizar determinada área da sua atividade, ou recorrendo ao outsourcing ou outras formas de externalização. De todo modo, o legislador inseriu no novo diploma, designadamente no Código de Trabalho, algumas normas que são um bocadinho perturbadoras na perspectiva do magistrado que vai ter que sobre elas eventualmente se debruçar. Eu escolhi aqui duas, se me permitem aqui alguma seleção, porque são duas normas que, se calhar, em vez de ajudarem neste passo que se quis com a reforma do trabalho digno, podem até, em muito, não contribuir para a finalidade que era com elas pretendida. E, a propósito do que me coloca designadamente da sindicância judicial relativamente, por exemplo, aos despedimentos com fundamentos económicos, portanto, por razões objetivas, o legislador introduziu no Código do Trabalho duas normas, que é o 338-A e o 498-A, cujas epígrafes têm precisamente a referência à terceirização de serviços. Bom, estas normas estão no Código do Trabalho e, se o juiz do trabalho tiver que se pronunciar sobre elas, vai ter que certamente que as decidir, porque tem por imperativo constitucional e por via até do artigo 3º do nosso Estatuto, que diz que o juiz não pode deixar de julgar em conformidade com a lei, ainda que ela entenda que ela é desajustada ou está imperfeita. Mas, de todo modo, relativamente a estas normas, o juiz terá certamente que ir analisar da forma como elas estão redigidas, que era o intuito do legislador, que ir analisar do fundamento económico e da boa ou má opção da decisão do empregador em externalizar determinados serviços. É curioso que eu agora, ao olhar aqui para a norma, fui andar assim um bocadinho para trás e tentar perceber se isto sempre foi assim ou se foi um caminho que trilhámos para vir a concluir que em 1981 a redação do Código de Processo de Trabalho tinha um 157F, que dizia que, na apreciação dos fundamentos evocados para a decisão de despedir, os juízes devem respeitar os critérios de gestão da empresa. Portanto, fizemos aqui uma volta de 180 graus e agora vamos ter certamente tudo isto colocado na nossa mesa. Mas, relativamente a esta tarefa que vamos ter que ter em relação a estas duas normas, não preocupa nada aos juízes as presunções. Aliás, a extensão do artigo 12 já era uma coisa muito trabalhada pelos juízes, já andámos ali com a introdução em 2003, com a lei de 2006, com a nova redação de 2009, onde nos bastam verificados dois indícios e depois deixamos o método presuntivo e vamos para o método indiciário. Mas estas duas normas de que eu falei não serão tão pacíficas na perspectiva do juiz, pela simples razão de que, desde logo, acho que a redação delas é profundamente infeliz, a sistematização também não ajuda e o legislador não pensou, em meu entender, em todas as consequências daquilo que aqui colocou. O 338-A, se me permitem, eu vou ler porque estar a decorar epígrafes de artigos corre todo o risco de ser tudo ao lado, está bem? Mas tem sob epígrafe a proibição do recurso à terceirização de serviços. É bom de ver que nenhum juiz vai achar que a terceirização de serviços constitui em si um ato ilícito. A decisão de terceirização de serviços é um ato lícito, é uma decisão do empregador que explora uma determinada unidade económica e não é
o juiz que vai ter que decidir se é melhor futuro para essa unidade económica, ou para a empresa, ou para o empregador, ou seja, da forma da sua constituição, se essa ou não a melhor forma de continuar a desenvolver a sua atividade. Aquilo que aqui me parece que se visa não é a proibição, portanto, a palavra proibição, em meu entender, até está num excesso de epígrafe, mas aquilo que aqui se visa é fazer a análise da ligação entre esta decisão e a decisão de despedir. É esta, parece-me a mim, que o legislador quis que fosse a tarefa do julgador. Ora, quando nós olhamos aqui para o elemento sistemático da interpretação da norma, este será o segundo artigo que nos vai ficar no âmbito das disposições gerais da cessação do contrato de trabalho, logo a seguir à proibição dos despedimentos sem justa causa. E, portanto, a tarefa do juiz será, em meu entender, só de saber, não de sindicar a decisão de terceirização, mas de sindicar, eventualmente, como já tem para os parâmetros de seleção dos trabalhadores na extinção do posto de trabalho, juntá-la em todas as formas de análise da bondade do despedimento dos trabalhadores por razões objetivas, ou seja, estendendo-as também aos despedimentos coletivos, a ligação entre o fundamento económico e a escolha do próprio trabalhador, critério que atualmente nos despedimentos coletivos nem temos, porque não temos a seriação dos fatores de escolha dos trabalhadores. Relativamente ao 498-A, se nós olharmos para o elemento sistemático também desta norma, aquilo que vai resultar é que é um alargamento do âmbito pessoal das convenções coletivas. Esta norma vai certamente parar ao Tribunal Constitucional, não vai poder deixar de ser. Os juízes do trabalho, se tiverem que apreciar, também vão ter que decidir sobre isso. E digo se tiverem que apreciar, porque não é o meu intuito pronunciar-me aqui sobre a constitucionalidade da norma, mas acho que esta norma é um bocadinho perturbadora, porque o legislador, querendo ser bondoso, introduziu-a no Código do Trabalho, mas se calhar com ela e da forma como está, provavelmente corremos o risco, dependendo da ação, da forma como as ações serem intentadas, dos juízes, nem sequer nenhum juiz de trabalho a vir a apreciar. Eu digo isto porque a competência dos juízes de trabalho não advém do facto de termos uma norma no Código de Trabalho. Aliás, o nosso Código de Trabalho tem matéria criminal que cumpre, a competência para decisão é dos juízes criminais e não dos juízes do trabalho. A competência dos juízes de trabalho, o Código de Processo de Trabalho nem sequer tem, em termos da competência material dos juízes de trabalho, não tem uma norma, tem sim para a jurisdição, que é a competência internacional, tem para a competência em segunda instância, porque os juízes de trabalho, tal como na lei orgânica, também no Código de Processo de Trabalho, são juízes de recurso para as contraordenações, das impugnações judiciais dos autos de contraordenações laborais, mas enquanto na competência material dos juízes do trabalho, as normas que a definem são as várias alíneas do artigo 126 da Lei Orgânica do Sistema Judiciário. E se nós olharmos para o número 1 do 126, que tem competência em matéria civil dos juízes do trabalho, certamente todos os juízes que tiverem que apreciar uma ação em que se discute esta norma, vão olhar para a norma e vão dizer, porque eu? E desde aqui já estou a dizer que se os juízes não atuarem na análise desta norma por via do último número do 498-A, que é a existência de uma contraordenação, onde toda esta matéria da terceirização, que será complexa em termos factuais, já tem que ser apresentada ao juiz por via da estrutura acusatória da própria contraordenação, o que nós teremos é, eventualmente, se tivermos um crédito de um prestador de serviço, que parece-me que é o destinatário desta norma, que passa a ser beneficiário de uma convenção que lhe seja mais favorável e que se aplique ao beneficiário da atividade. Se o prestador de serviços vier demandar e tornar por exemplo, uma expressão monetária, um determinado pedido por via da aplicação dessa convenção que lhe seja mais favorável, nós, se tivermos uma ação intentada pelo prestador de serviços contra o beneficiário da atividade, eventualmente não teremos a competência dos juízos do trabalho. Isto porquê? Escalpelizando um bocadinho as alíneas do artigo 126, número 1 da Lei Orgânica, nas várias alíneas, só há duas, em meu entender, tirando a possibilidade das interpretações das convenções coletivas, que não me parece que seja aquilo que aqui se visa. Aquilo que se visará é criar, na esfera jurídica do prestador da atividade, um crédito redundante da aplicação da convenção mais favorável, em que o princípio do favor laboris ou laboratoris, que encontram as duas expressões, funciona como aquilo que é verdadeiramente, no artigo 3º do Código de Trabalho, que é uma norma de conflitos. Aquilo que terão é, na expressão pecuniária de um trabalhador
trabalhador que venha pedir uma ação, terão certamente uma ação a pedir uma determinada quantia monetária, portanto uma ação declarativa de condenação. Nas alíneas do 126, nós não temos propriamente competência para julgar relações que não sejam com alguma relação com o trabalho subordinado. Ora, o 498-A tem um âmbito de aplicação distinto, parece-me, do artigo 10º, da alteração do artigo 10º, que essa sim trata das relações equiparadas às relações de trabalho. E as relações equiparadas às relações de trabalho têm uma linha muito própria, no 126, número 1, atribuindo a competência aos juízos de trabalho. Aquilo que temos no 498-A, digo eu, atenção que há um texto do professor Leal Amado que foi lançado ontem, defende um bocadinho a ideia diferente, é que o objeto destinatário sujeito desta norma é o verdadeiro prestador de serviços e não um trabalhador que está numa relação de trabalho disfarçada de prestação de serviços. Esta norma o que quer é que o verdadeiro prestador, que não deixa de ser prestador de serviços, passe a beneficiar de um regime mais favorável de uma convenção coletiva, violando o princípio da dupla violação e uma série de normas da Constituição. Mas pronto, isso não serão os juízes do trabalho, serão acessoriamente, mas caberá, a última instância caberá um bocadinho mais acima. Mas isto para dizer que as alíneas do 126A estão preparadas para as situações equiparadas que são as do artigo 10º e não as deste 498A, e nas alíneas do 126, número 1, eu só consigo encontrar onde se possa aqui encaixar a linha F, que é dos contratos equiparados, que não é um âmbito, ou a linha N, mas esta linha N supõe uma relação de conexão entre um sujeito de uma relação de trabalho e uns terceiros e verificando-se os requisitos da acessoriedade, da complementariedade ou da dependência. Eu diria que numa ação em que o prestador de serviço venha demandar o beneficiário para reclamar créditos por via da aplicação desta norma, é capaz de se desbarrar com a incompetência do juiz, a incompetência em razão da matéria pelos juízes, que certamente não será alheia a quem tem para decidir, porque vai ver exatamente porque terei eu aqui de decidir esta ação. Portanto, eu não sei se o legislador, em vez de andar para a frente, se não deu aqui um bocadinho 2 passos para trás. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é um preceitozinho, porque realmente só para chamar a atenção que os juízes também têm um grande papel no direito e no futuro e no devir do direito. Aliás, os descontos naquilo que são chamados salários intercalares ou nas salários de tramitação são resultado de uma atividade jurisprudencial que entendeu que por via do abuso de direito não seria correto estar a mandar pagar os salários intercalares quando o trabalhador já tinha arranjado uma outra fonte de sustento e tinha uma fonte de rendimento do trabalho. Mas também aqui esta nova norma que vem estabelecer o número 3 do artigo 337 ao Código do Trabalho, da remissão abdicativa, tem um grande cunho e uma grande tem sua origem numa decisão do Supremo, de uma pessoa que é muito estimada por todos os juízes e não só pelos juízes, que é o conselheiro Júlio Gomes, que felizmente por via de votos de vencido, porque senão também não teríamos revista, porque ela tinha uma dupla conforme, mas de votos de vencido, quer na relação, quer do que seria a relatora originária, não, que depois acabou por fazer o voto de vencido no próprio acórdão, veio dizer que estas eram inválidas, estas remissões abdicativas, abrindo aqui à porta a este novo número 3 do artigo 337 do Código de Trabalho. Vai resultar daqui um bocadinho mais de trabalho para os juízes. Acho eu que não pelas transações extrajudiciais feitas ou mediadas pelos advogados. Eu tenho um grupo de trabalho que estão a fazer um diploma, uma anotação a um diploma, que tem a ver também com o trabalho, que são só advogados, eu sou a única magistrada, e eu perguntei logo se eles achavam que iam correr riscos, como é que iam aplicar aqui esta proibição. Resposta: tranquilo, tudo na mesma, porque entendemos que a rácio de risco de vir impugnar, isto não são direitos indisponíveis, não são direitos de existência e exercício necessário, portanto, juiz nenhum vai declarar inválida uma remissão abdicativa se não lhe for solicitado. Entendemos que a rácio desse risco é reduzida e vamos continuar a colocá-las nos nossos acordos, correndo o risco depois de ter que discutir judicialmente essa cláusula. Mas vai colocar, sim, na perspectiva dos acordos extrajudiciais que sejam celebrados pelos magistrados do Ministério Público. Andámos aqui a trilhar caminho no sentido de reconhecer o título executivo a esses acordos extrajudiciais celebrados pelo Ministério Público, que são atualmente, só que, como o Ministério Público, a necessidade desta transação judicial ser feita judicialmente, ela não vai abranger estes acordos celebrados pelo Ministério Público, e eu não estou a ver que ninguém queira fazer um acordo
deixando de lá colocar de que este acordo salva todas as dívidas e, portanto, a norma em si eu acho que não tem muita expressão em termos do acordo em si, porque a remissão abdicativa é um instituto que entra no 863 do Código Civil, nem sequer é uma norma do trabalho propriamente, do Código do Trabalho. Continuamos a ter a compensação pecuniária global com a expressão que tinha no Código de Trabalho e ficou intocada e, portanto, é essa compensação pecuniária global que nós teremos, por certo, em quase todas as transações. No Ministério Público, eu acho que a posição do Ministério Público ficará aqui um bocadinho mais abalada nesta possibilidade de obter acordo e depois também não é sério que alguém queira mediar um acordo e depois corra o risco do trabalhador, agora já fiz acordo, ainda quero ir reclamar mais outro crédito. Portanto, não, acho que nem nenhum magistrado do Ministério Público fica contente com uma situação dessas, nem ninguém quer fazer um patrocínio sério numa destas situações. Mas pronto, eu penso que o legislador se esqueceu, o legislador às vezes esquece de olhar para o direito processual e quando se fazem revisões de diplomas com esta extensão, talvez não se fosse mau trazer uns processualistas, porque o Código de Processo de Trabalho não tem expressão para o 498-A, o número 1 do artigo 126 da Lei Orgânica abre a porta a declarações de incompetência material e tenho muitas dúvidas que não sendo pela contraordenação, que por via de uma ação que não seja muito bem feita com os elementos da conexão, alguma vez algum juiz do trabalho se vá declarar competente e apreciar o 498-A. Espero que a norma, ela terá que ser apreciada por alguém e, portanto, aí há a competência residual dos juízes cíveis, eu acho que ela não está ajuizada para isso e não foi esse o intuito que se lhe quis criar, está bem? De maneira que, doutora, não sei se já excedi o meu tempo. Doutora Cristina, olha, eu fico eu tinha outra coisinha para lhe dizer se quiser, mas fica para outra altura. Fico muitíssimo grato porque respondeu às questões que eu não tive coragem para lhe perguntar. E eram as questões que todos queriam ouvir, não é? As respostas queriam ouvir e, portanto... Também é perturbador um bocadinho coragem. A presunção da exclusão do período experimental. Eu deixo só uma nota, está bem? 30 segundos? Agradeço. Pronto. O não cumprimento dos deveres de informação do empregador relativamente ao período experimental é agora combinado com uma presunção da exclusão do período experimental. Atenção, porque a doutrina, e se abrirem novamente o livro do professor Júlio Gomes, professor, agora conselheiro, Júlio Gomes, vão lá encontrar de que a exclusão do período experimental, tem que ser feita por documento escrito, sendo a exigência do documento escrito uma formalidade ad substância. E sendo uma validade ad substância, eu estou muito interessada em saber o que é que os juízes vão fazer com esta presunção que agora existe e que depois barra na invalidade em si por via da exigência da forma legal, está bem? Isto é uma coisa muito interessante, vamos ver o que é que os meus colegas dizem em relação a isto, ok? Mas só para chamar a atenção também deste elemento um bocadinho perturbador, além de outros que teremos que ir trilhando no dia-a-dia, que vamos construindo o direito com ele, não é? Doutora Cristina, muito obrigado. Muito obrigada. Eu passava agora a palavra à Mariana e também lhe lançava o desafio de partilhar connosco a visão que os advogados, designadamente os advogados que têm contacto regular com as empresas, enfim, também certamente com os trabalhadores, não há aqui nenhum sectarismo, é apenas a circunstância da Mariana trabalhar sobretudo com clientes e empresas. No fundo, também partilhar aqui connosco aquilo que é o sentir das organizações, das empresas, dos responsáveis de recursos humanos, face a estas alterações em projeto, prestes a entrar em vigor, designadamente se as mesmas vão convergir com aquilo que são os desafios que as organizações têm atualmente no que respeita à contratação, à retenção, à progressão do talento humano, ou se, pelo contrário, vão criar ou poderão criar aqui obstáculos àquilo que são também os desígnios das empresas no que diz respeito à gestão dos recursos humanos. A pergunta é um bocadinho aberta, a Mariana faça aí o recorte que entender mais adequado. Muito bem. Embora em cima da hora, é com imenso prazer que aqui estou. Vou tentar ser sucinta, até porque já temos pouco tempo. Eu acho que, e gostaria de fazer aqui um disclaimer, eu represento e presto assessoria a empresas e, portanto, admito que a minha visão possa estar tendencialmente virada para a defesa dos interesses das empresas, mas sou uma pessoa que primo ou procuro
ser o mais objetiva possível e, portanto, vou tentar dar uma visão o mais imparcial que conseguir da coisa. Parece-me que se perdeu uma excelente oportunidade de se repensar a figura do contrato de trabalho. Vivemos num mundo muito acelerado, num mundo global, em que a flexibilidade é muitas vezes a condição para a sobrevivência ou para o sucesso das nossas empresas e os próprios trabalhadores, as novas gerações, já lhes perdi as designações, Z, whatever, querem flexibilidade. Portanto, eu acho que se poderia, sem prejuízo de ser totalmente contrária ao trabalho precário, também não, também sou defensora do trabalho digno, mas acho que se poderiam ter encontrado soluções compromissórias dos interesses das empresas e dos trabalhadores que querem, e em alguns casos precisam, de maior flexibilidade. Se não foi conseguido relativamente à vaca sagrada que é o contrato de trabalho sem termo, tudo, voltamos, acho que há ali uma defesa, de facto, acérrima da figura do contrato de trabalho sem termo, quando os trabalhadores nem é o que procuram. Os nossos clientes muitas vezes estão preocupados porque querem contratar pessoas, fazem o processo todo de recrutamento e no dia as pessoas não aparecem. Portanto, a história do emprego para a vida já não existe. Querem reter, e para reter é preciso esta flexibilidade. Flexibilidade no que diz respeito ao modelo contratual, flexibilidade em termos de horários de trabalho, e não se mexeu nesta reforma no tema dos horários de trabalho, salvo para tornar mais caro o trabalho suplementar. Não se mexeu na retribuição. Os trabalhadores também querem esquemas de retribuição mais flexíveis, planos de benefícios flexíveis. Isto não aparece no Código de Trabalho. Pelo contrário, agora há um dever de informação imenso e entre esse dever de informação há uma cláusula que fala na discriminação das rúbricas salariais e isso tem que ser comunicado até 7 dias ou até 30 dias após o início do contrato e quando haja uma alteração tem que ser até o momento da entrada em vigor da alteração. Portanto, se eu quiser mudar a retribuição, tenho que comunicar antes da entrada em vigor. Portanto, não vai facilitar a vida às empresas. Em termos de local de trabalho, a flexibilidade já lá estava. Portanto, o regime de teletrabalho já existia, a pandemia veio acelerar a aplicação prática do Instituto, com algumas falhas, e a lei vem colmatar, e sim, o tema do pagamento que pode ser feito aos trabalhadores em regime de teletrabalho. Portanto, ou é acordado, ou se não é acordado, é o do último mês, e houve uma simplificação relativamente àquilo que será o pagamento devido e está ainda por definir, sairá em portaria, mas parece uma medida de aplaudir o facto de vir a ser definido um montante, à semelhança daquilo que acontece para o subsídio de refeição, até ao qual o montante que é pago pelo teletrabalho, por apoio ao subsídio de teletrabalho, estará isento de IRS e de Segurança Social. Portanto, ao nível da atração e retenção de talento, eu acho que esta reforma ficou aquém daquilo que poderia ter sido feito. Em termos de desafios, acho que as empresas se deparam com legislação laboral diversa que requer aplicação neste momento em concreto, como é o tema da igualdade salarial, como é o tema da lei das cotas. Sou totalmente a favor, mas são tudo obrigações que neste momento impendem sobre as empresas. Deparam-se com uma situação de enorme incerteza económica, em que querem atrair e reter talento, querem ajudar os seus colaboradores, portanto, haverá aqui seguramente um acréscimo de custos, mas há também uma enorme incerteza. E, por vezes, as empresas faziam recorrer a procedimentos de despedimento coletivo, designadamente, para externalizar áreas que não são áreas core da empresa e, portanto, posteriormente recorriam ao outsourcing e isso vai deixar de existir. Portanto, esta flexibilidade para uma eventual redução de custos relativamente a áreas que não são as atividades de core da empresa também não é ajudada pela reforma que aí vem. De memória assim de repente e tendo caído aqui Mariana sem papéis. Está um pouco cética. Não, também, diga-se em bom da verdade, há coisas que valorizo e cá está o meu lado compromissório. Acho que em termos de tutela da parentalidade, o estatuto do cuidador informal, importantíssimo, o teletrabalho para pais ou mães com filhos com deficiência, também importantíssimo. O luto estacional, enfim, acho que houve medidas muito positivas e que sim, a meu ver, contribuem para o trabalho digno.
Tenho pena que não se tenha ido mais além. Como dizia Darwin, não é o mais forte ou o mais inteligente que sobrevive, é aquele que se adapta, e eu acho que a nossa legislação laboral precisava disso mesmo, de uma maior adaptação à realidade e não a refugir-se na figura do contrato de trabalho sem termo. Eu também, se me é permitido o comentário, eu diria que às vezes nota-se na intervenção legislativa uma intervenção focada naquilo que está errado. Quer dizer, parece que há aqui uma generalização de que situações perversas da aplicação do direito de trabalho são a regra, portanto, e foca-se muito, no fundo, na tentativa de corrigir e depois esquecendo que há toda uma outra realidade que corre bem, não é? Mas, enfim, mas é sempre um desafio para quem tem que aplicar, interpretar e aplicar o direito de trabalho a estas novas formas. Certamente deveremos de encontrar um equilíbrio. Eu agora, para terminar, e pedia uma intervenção curta, gostava de vos confrontar com esta pergunta clássica deste tipo de fóruns, que é, basicamente, doutora Fernanda, o que é que lhe está a tirar o sono nesta altura, no seu contexto profissional? Si, ao corpo de inspectores e de técnicos da ACT, qual é, assim, digamos, o motivo de maior angústia, de maior preocupação? Se é que existe. Não falta. A dificuldade é escolher um. Não, de facto, temos que apostar muito num melhor serviço público e tira-me o sono continuarem a morrer pessoas a trabalhar. Isso tira-me o sono. Francamente e literalmente, porque todos os dias no fim de notícia que tenho no meu ecrã, há sempre alguém que morreu, caiu disto, caiu daquilo, foi trucidado num equipamento de trabalho, etc. Isso tira-me o sono. E também me perturba o sono ter aqui enfrentar uns anos em que vai ser muito exigível, vai ser exigível e tem que ser exigível a ACT modernizar-se, utilizar as novas ferramentas, passar de inspeção porta a porta para a massificação, que já ensaiamos, aliás, com a Lei 60 e com a Lei 4, com as cotas e com a igualdade salarial, e chegar a uma altura em que a igualdade de género não seja questão, toda a gente assuma como um dado adquirido e não haja questão quanto a isso. Bom, há muitas coisas que me tiram o sono. Estas tiram o sono também e quando não tiram, perturbam seriamente. Como é que vamos chegar lá? E o que nós queremos é mesmo isso, trabalhar para um serviço público atualizado, com tecnologia, com data mining, com cruzamento de dados, com servir melhor os outros, quer informando, quer estando disponível com respostas práticas e entendíveis, não pôr lá os artigos todos, porque depois só lemos assim uns poucos de iniciados, os outros não sabem o que é que estamos a falar ou dificilmente digerem, e isso eu queria, ao final do meu mandato, queria ter dado um passo com os meus colegas nesse sentido. Obrigado, doutora. Doutora Cristina, o que é que é? Estou fazendo a linha de conteúdo. Há uma linha de produção que tem uma continuidade. Pois é verdade. Não é? O que me preocupa é, eu penso que não há uma consciencialização da necessidade de provir os órgãos que vão decidir estas questões com elementos, quer humanos, quer em termos da formação, relativamente a estas matérias. Porque a litigância vai aumentar, a complexidade, os processos não são agora o que eram há 30 anos atrás, e não há uma grande sensibilidade, designadamente nos quadros, quer nos quadros dos magistrados, quer nos meios ao dispor dos magistrados, para fazer esta sindicância de toda esta complexidade de novas matérias que aqui temos, que estejam a ser pensadas, entendo eu, por quem nos regula. Eles não gostam de ser chamados órgãos reguladores, mas são, quando não são reguladores, são disciplinares, que é o Conselho Superior da Magistratura, que é quem tem que abrir as vagas necessárias para o provimento dos juízos, e em termos da afetação de meios financeiros para os tribunais poderem recorrer além não só da assessoria técnica, mas também de alguma paritagem que vão ter que lançar mão para dar conta da leitura que se pretende com tudo isto que aqui foi introduzido. Obrigado. Mariana, eu trouxe-a, não é? Viemos do escritório e confessou-me que tem acordado frequentemente de madrugada e depois já não volta a adormecer. Isso tem que ver com o volume de trabalho. Não.
Tem a ver com condições de trabalho, já percebi. Eu acho que, então, se calhar respondendo do ponto de vista das empresas e não tanto de advogada, eu acho que me preocupa... Até porque não tem subordinação jurídica. É isso. O Tribunal do Trabalho Por não enquanto, é não sabemos como é que isto vai tomar, mas... Isso é verdade. Eu acho que me preocupa, neste momento, a interpretação de algumas normas. Portanto, há um conjunto de normas constante desta reforma que aí vem, cuja interpretação para mim não é clara e com isso não consigo passar aos nossos clientes a certeza que gostaria. Do ponto de vista dos clientes, é de facto as enormes solicitações. Já há bocadinho esqueci-me de mencionar, mas até o tema das lentes e dos óculos. Eu tenho que dar lentes e óculos aos trabalhadores que trabalham com monitor, o whistleblowing, as cotas, a igualdade salarial, enfim. Eu acho que é um tema riquíssimo, com muita coisa a fazer no direito do trabalho e que nos pode tirar o sono. É difícil definir prioridades hoje em dia, de facto. Sim. Bom, penso que temos de terminar, com muita pena minha, penso que de todos, não é? Porque acho que foi aqui umas intervenções riquíssimas, genuínas, sinceras, corajosas. Muito obrigado a todas e certamente haverá outras oportunidades em que possamos debater estas matérias tão interessantes com a mesma paixão como aqui a doutora Fernanda o faz. Muito obrigado a todos. Obrigada.